Uma das características de personalidade mais injustiçadas que a gente vê por aí é a preguiça. Que eu, particularmente, não sei quanto a vocês, mas eu sou fã da preguiça. A preguiça me ensinou a fazer as coisas mais chatas que eu precisava fazer da maneira mais eficiente, mais rápida possível, para não precisar fazer duas vezes. E isso facilitou muito a minha vida. A gente olha para a preguiça como se ela fosse um problema em si. Mas o problema não é ela, e sim a forma como a gente usa ela. E você pode ser preguiçoso, inclusive eu recomendo muito que você seja preguiçoso, mas para ser preguiçoso você tem que ser inteligente, porque no geral o que vai prejudicar a tua vida não é a preguiça, e sim o minimalismo cognitivo, né, a inteligência discreta, ser tonho, isso faz mal para você. É isso que vai prejudicar você, não é a preguiça. E quando eu tô falando da preguiça, eu não tô falando só da preguiça física, também tô falando da preguiça mental. Muito importante lembrar isso. Tá, mas por que a preguiça pode ser alguma coisa boa se todo mundo fala mal dela e trata ela como se ela fosse um vilão? Eu, particularmente, tenho uma relação boa com a preguiça. Por quê? Eu sempre trabalhei com coisas que exigiam muito esforço, principalmente esforço cognitivo, de você pensar e refletir em formas como você vai resolver alguns problemas. E, no geral, sempre que eu entrava na execução automática nos processos mais longos e eu não refletia sobre o que eu estava fazendo, eu acabava trabalhando mais e tinha um resultado ruim, ou pelo menos eu poderia ter um resultado melhor de outras formas. E é aí que eu desenvolvi uma relação muito profunda com a preguiça. E a preguiça ela surge da vontade de você não ficar 2, 3 horas fazendo uma coisa que talvez você consiga resolver em 15 minutos. E você parar para pensar um pouco, refletir sobre quais são os processos e como você tem que fazer eles, vai reduzir muito o teu trabalho, vai te deixar menos desgastado, vai liberar tempo para você fazer as coisas que você realmente se importa. Então eu acho que a preguiça ela é uma ferramenta mal utilizada e ela recebe uma fama ruim que talvez ela não mereça. Pelo menos eu acho que ela não merece e talvez você também ache. Ou talvez você comece a pensar nisso agora. Esses tempos atrás eu estava dando uma aula de manutenção industrial e um aluno me chamou porque ele estava com um problema. Ele chegou para mim e falou: professor, eu quero tirar o rolamento da tampa desse redutor, como é que eu faço isso? Eu cheguei e expliquei para ele. Então, como ele tá preso na tampa, você vai ter que cortar a lâmina, posiciona elas, coloca elas no fundo, abre, vira a tampa, pega o punção, bate nele, mas para isso você vai ter que fazer o corte de 10 lâminas, colocar uma em cima da outra. enfim, um processo gigantesco. E eu expliquei todo o processo para ele. Ele foi lá, pegou o calço, pegou as ferramentas, cortou, fez tudo bonitinho. Ele me chamou para ver como é que tava, eu mostrei para ele como é que ele ia fazer a remoção, até aí tudo certo, né? Daí passou uns 10 minutos, eu já estava de volta na minha mesa, ele chegou para mim com a tampa do redutor e o rolamento separados. E ele falou: nossa, professor, dá trabalho fazer isso aqui, né? Daí eu respondi: sim, dá trabalho, e é por isso que normalmente a gente não faz. Daí ele olhou para mim com aquela cara de: como assim normalmente a gente não faz? Sim, é um processo muito específico e realmente não era uma atividade necessária, você não precisava tirar aquele redutor, ele estava ali e ele ia ficar bonitinho. A questão é que ele me perguntou como é que fazia para tirar. E eu expliquei como é que tirava, mas ele não parou para pensar que ele não precisava fazer aquilo, né? E é uma máxima velha, mas que a gente esquece que não existe uma maneira eficiente de você fazer algo que não precisa ser feito. Daí, nesse caso, ele ter sido um pouquinho mais preguiçoso, olhar para aquilo e pensar: vai dar trabalho, será que eu preciso fazer esse negócio? Teria evitado que ele passasse 10 minutos executando uma atividade que, no fim das contas, foi absolutamente desnecessária. Ele poderia finalizar tudo o que ele precisava sem ter passado por isso. O que não é necessariamente ruim, porque ele aprendeu uma técnica nova, né? Mas ele podia não ter passado por isso e aproveitado o tempo dele para fazer alguma coisa mais interessante. Mas enfim. Então, quando eu falo dessa preguiça construtiva, da preguiça boa, eu estou falando de você questionar os processos, de você se perguntar o porquê as coisas acontecem e a forma como elas acontecem. Parar para pensar antes de você começar a executar alguma ação. Você se questionar sobre o que está sendo feito, por que está sendo feito e como está sendo feito. Ter esses pontos claros dentro da tua mente vai fazer com que você consiga questionar o porquê as coisas estão sendo feitas do jeito que elas estão sendo feitas. E depois você começa a se perguntar: será que não tem uma forma melhor de fazer isso? Será que eu realmente preciso gastar toda essa energia e esse esforço para fazer essa atividade? Ou eu consigo fazer o mesmo resultado de uma maneira mais eficiente? E no fim das contas, a preguiça boa é essa, a que faz com que você trabalhe menos e consiga mais resultados. E é aí que eu falo, não tem problema nenhum em você ser preguiçoso. É ótimo que você seja preguiçoso, mas você precisa pensar sobre as coisas, você precisa conhecer elas e precisa ter ferramentas para conseguir transformar essa preguiça em alguma coisa útil. E para conseguir instrumentalizar essa preguiça e transformar ela em alguma coisa que vai melhorar a nossa vida, eu tenho uma estratégia de 3 passos que vai te ajudar a organizar um pouquinho as ideias e pensar em uma possibilidade melhor de execução. Você vai
vai se fazer basicamente 3 perguntas. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual é o resultado esperado? Qual objetivo eu tenho que alcançar? Ou qual problema eu preciso resolver? Porque isso vai limitar muito a nossa ação e a gente não vai perder tempo olhando para coisas que naquele momento talvez não sejam necessárias. Vamos guardar nossa energia para resolver o que a gente realmente precisa resolver. O que vai ficar para depois, fica para depois. A segunda pergunta que a gente tem que resolver é: o que eu preciso para fazer isso? Quais ferramentas ou informações são necessárias para que eu atinja o resultado que eu quero? Ou quais etapas e processos eu preciso seguir para que eu consiga fazer o que é necessário? E com essa pergunta, a gente elimina um monte de coisas que a gente provavelmente faria e que não trariam nenhum benefício para o meu resultado final. E sabendo o que você quer resolver, sabendo quais ferramentas, informações e processos você precisa para atingir aquilo, aí a gente vem para a última pergunta, que é a mais importante. Será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Será que essa é a alternativa mais eficiente que eu tenho para atingir esse resultado? Será que não existe algum processo ou alguma ferramenta que me permita chegar no mesmo resultado que eu quero, só que de maneira mais eficiente, em que eu gaste menos recurso, menos tempo, menos esforço e consiga atingir o meu objetivo mais rápido? Então essa é a pergunta fundamental. É isso que a gente quer resolver. A gente não está fugindo do trabalho, porque fugir do trabalho não adianta, ele vai ter que ser resolvido de qualquer forma. A questão é que eu quero gastar a energia que é necessária para fazer esse trabalho. Eu não vou gastar o meu tempo e a minha energia fazendo algo que não vai agregar nada para mim. Eu prefiro economizar tudo isso e aplicar em alguma coisa que eu realmente gosto e que realmente seja importante para mim. E é nesse ponto que a preguiça vira uma excelente ferramenta de desenvolvimento pessoal, porque ela vai permitir que você gerencie melhor o teu tempo e a tua energia. Você não vai se esforçar para fazer alguma coisa que não é necessária. Você não vai ter um processo longo e cansativo para resolver um problema que você pode resolver de maneiras mais fáceis. E com isso você vai ter tempo e disposição para você fazer o que você realmente quer e o que realmente é importante para você. Então seja preguiçoso, só que seja preguiçoso do jeito certo, né? Seja esperto. Utilize as ferramentas que você tem, o conhecimento que você possui para conseguir fazer com que as coisas sejam mais eficientes e ganhe espaço na tua vida para você fazer as coisas que realmente importam, porque no fim das contas é isso que a gente quer. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você aprenda a lidar bem com a sua preguiça, porque ela é uma ferramenta excelente se ela for muito bem utilizada. E comenta aí se você já teve que usar a preguiça em algum momento em que ela foi muito útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo.